Existe uma forma de riqueza que, paradoxalmente, não pode ser acumulada. Não pode ser depositada em um banco. Não pode ser transferida para outra pessoa. Não pode ser armazenada em cofres. E, no entanto, tornou-se um dos ativos mais cobiçados da civilização contemporânea. Essa riqueza é a atenção humana. Durante séculos, o poder esteve associado à posse da terra, ao controle das riquezas naturais, à capacidade militar, à propriedade do capital e ao domínio dos meios de produção. Hoje, uma nova dimensão de poder se tornou extraordinariamente relevante. A capacidade de capturar e direcionar a consciência humana. Porque antes de alguém comprar um produto, acreditar em uma ideia, defender uma causa ou votar em determinado candidato, existe uma condição anterior a todas essas ações: essa pessoa precisa prestar atenção. E é precisamente nesse território aparentemente invisível que se trava uma das maiores disputas do nosso tempo. A disputa pela mente. Vivemos uma época paradoxal. Nunca tivemos acesso a tanta informação e, ao mesmo tempo, talvez nunca tenhamos estado tão vulneráveis à fragmentação da atenção. A informação tornou-se abundante. A atenção, entretanto, continua sendo escassa. Essa diferença é fundamental. Podemos produzir milhões de imagens em um único dia. Bilhões de mensagens. Milhões de vídeos. Incontáveis notícias. Mas existe apenas uma quantidade limitada de horas na vida de cada indivíduo. E, sobretudo, existe uma quantidade limitada de energia cognitiva disponível para processar aquilo que chega até nós. É justamente essa escassez que transforma a atenção em mercadoria. Aquilo que é abundante perde valor. Aquilo que é escasso torna-se objeto de disputa. E a atenção é, talvez, o recurso mais escasso da economia contemporânea. Imagine agora o seguinte cenário. Uma empresa consegue fazer com que 10 milhões de pessoas permaneçam olhando para sua mensagem durante apenas 60 segundos. O que aconteceu? A princípio, aparentemente nada. 10 milhões de pessoas apenas olharam para alguma coisa. Mas, economicamente, aconteceu algo extraordinário. 10 milhões de consciências foram temporariamente deslocadas para dentro do universo simbólico daquela empresa. Durante aquele minuto, aquelas pessoas foram expostas a uma narrativa. A uma imagem. A uma promessa. A uma associação emocional. A uma determinada representação de sucesso, beleza, segurança, felicidade ou pertencimento. E talvez algumas dessas pessoas tenham terminado aquele minuto desejando alguma coisa que, 5 minutos antes, sequer sabiam que desejavam. É aqui que precisamos compreender uma transformação fundamental. A publicidade deixou de ser apenas uma ferramenta para informar sobre produtos. Ela passou a participar da fabricação dos próprios desejos. O mercado descobriu há muito tempo que não basta produzir aquilo que as pessoas querem. É possível, em determinadas circunstâncias, produzir também aquilo que elas passam a querer. Essa é uma diferença filosófica gigantesca. Porque existe uma distância considerável entre satisfazer um desejo pré-existente e participar da formação desse desejo. Quando uma determinada imagem é repetida incessantemente diante de milhões de indivíduos, a casa perfeita, o corpo perfeito, o automóvel perfeito, a viagem perfeita, a vida perfeita, não estamos simplesmente diante de publicidade. Estamos diante da construção de um imaginário. E o imaginário antecede o desejo. Antes de desejar alguma coisa, precisamos ser capazes de concebê-la. Antes de concebê-la, precisamos ser expostos a ela. E antes de sermos expostos, alguém precisa conquistar nossa atenção. Perceba, então, a sequência: atenção, percepção, desejo, decisão, comportamento. É por isso que a atenção possui um valor que ultrapassa o aspecto econômico. Ela é uma porta de entrada para a influência. Mas talvez exista algo ainda mais profundo. A atenção não determina apenas aquilo que consumimos. Ela participa daquilo que percebemos como realidade. Pense em um telejornal. Em um único dia, acontecem milhares de acontecimentos em uma cidade. Centenas de milhares em um país. Milhões ao redor do planeta. É impossível apresentar todos eles. Portanto, alguém precisa escolher.
Este acontecimento será mostrado. Aquele será ignorado. Este ocupará 15 minutos. Aquele receberá 20 segundos. Este será colocado na abertura. Aquele ficará perdido entre outras notícias. Essa seleção cria uma espécie de arquitetura da realidade. Não significa necessariamente que alguém esteja inventando acontecimentos. É algo muito mais sofisticado. É a seleção daquilo que merece ocupar o campo da consciência coletiva. E aquilo que ocupa constantemente a consciência coletiva começa a adquirir uma aparência de importância. Aquilo que desaparece do campo de atenção pode, paradoxalmente, desaparecer também do debate público. É aqui que a política entra em cena. Um político não precisa necessariamente convencer você de todas as suas ideias. Talvez seja suficiente conseguir determinar quais ideias estarão presentes na sua mente. Porque uma das formas mais sofisticadas de influência não consiste em dizer às pessoas exatamente o que pensar. Consiste em determinar, com sutileza, sobre o que elas devem pensar. Essa distinção é fundamental. Se alguém consegue estabelecer quais problemas você considera urgentes, quais ameaças você considera reais, quais pessoas você considera confiáveis e quais questões você considera indignantes, essa pessoa já conquistou uma parcela considerável do território da sua consciência. A manipulação mais eficiente nem sempre se apresenta como manipulação. Às vezes ela se apresenta como informação. Às vezes como entretenimento. Às vezes como indignação. Às vezes como preocupação. Às vezes como uma simples notificação no celular. E talvez seja exatamente por isso que seja tão difícil percebê-la. As antigas formas de poder eram frequentemente visíveis. Um exército. Um palácio. Uma prisão. Uma fronteira. Uma instituição. O poder contemporâneo pode ser muito mais discreto. Ele pode estar escondido em uma interface. Em um algoritmo. Em uma recomendação. Em uma sequência de vídeos. Em uma notificação. Em uma manchete cuidadosamente formulada. Em uma imagem que aparece diante dos seus olhos antes mesmo que você tenha decidido procurá-la. O poder tornou-se, em determinadas circunstâncias, arquitetônico. Ele não precisa ordenar. Pode simplesmente organizar o ambiente no qual você toma suas decisões. E existe uma diferença profunda entre dizer a alguém, faça isso, e construir um ambiente no qual determinada escolha se torne progressivamente mais provável. A primeira é uma imposição. A segunda é uma forma sofisticada de condicionamento. É por isso que devemos olhar para os algoritmos com uma compreensão que vá além da tecnologia. Um algoritmo de recomendação não possui necessariamente uma agenda filosófica. Ele possui um objetivo: manter você interessado. Manter você conectado. Prever aquilo que provavelmente fará você permanecer mais alguns segundos. E aqui surge um paradoxo extraordinário. O sistema não precisa saber exatamente aquilo que você pensa. Ele precisa apenas aprender aquilo que faz você continuar olhando. Seu comportamento torna-se informação. Sua permanência torna-se informação. Seu clique torna-se informação. Sua interrupção torna-se informação. Seu retorno torna-se informação. Pouco a pouco, padrões são identificados. E quanto melhor o sistema conhece seus padrões de atenção, mais eficiente pode se tornar em capturá-la. Assim nasce uma espécie de espelho tecnológico da personalidade. Você olha para a tela. A tela aprende você. E, depois de algum tempo, começa a devolver a você aquilo que sabe que provavelmente o fará continuar olhando. Mas existe uma questão ainda mais perturbadora. O que acontece quando aquilo que captura nossa atenção não é necessariamente aquilo que nos faz bem? Por que atenção e benefício não são sinônimos? O que é intelectualmente nutritivo pode ser entediante. O que é emocionalmente destrutivo pode ser extremamente envolvente. A indignação prende. O medo prende. A polêmica prende. O conflito prende. A comparação prende. A curiosidade prende. E aquilo que prende a atenção pode ser economicamente muito mais valioso do que aquilo que simplesmente nos faz bem.
Essa é uma das grandes contradições da economia da atenção. O mercado não necessariamente recompensa aquilo que melhora a nossa consciência. Ele recompensa aquilo que consegue capturá-la. E essa diferença deveria nos fazer pensar. Talvez seja necessário formular uma pergunta ainda mais radical: quem é o proprietário da sua atenção? Você? Ou aqueles que descobriram como capturá-la? Por que existe uma forma silenciosa de alienação que não exige que alguém tome alguma coisa de você? Basta fazer com que você entregue. Entregue minutos. Entregue horas. Entregue pensamentos. Entregue emoções. Entregue sua curiosidade. Entregue sua indignação. Entregue sua capacidade de contemplação. E, pouco a pouco, você pode descobrir que passou grande parte da própria existência reagindo aos estímulos produzidos por outras pessoas. Isso é profundamente significativo. Porque uma vida pode ser ocupada sem necessariamente ser vivida de maneira consciente. Podemos passar o dia inteiro recebendo estímulos, e ainda assim, não ter escolhido praticamente nenhum deles. Talvez o verdadeiro patrimônio de um indivíduo não esteja apenas naquilo que ele possui. Talvez esteja também naquilo que ele consegue recusar. Recusar o estímulo. Recusar a provocação. Recusar a necessidade de responder imediatamente. Recusar a avalanche de informações. Recusar a indignação fabricada. Recusar aquilo que exige sua atenção sem merecê-la. Essa capacidade de recusa é uma forma de liberdade. Porque liberdade não significa apenas poder escolher entre inúmeras possibilidades. Liberdade também significa possuir a capacidade interior de não ser arrastado por todas elas. E talvez seja aqui que uma antiga sabedoria encontre o problema mais moderno da humanidade. Os filósofos antigos compreenderam algo que a tecnologia contemporânea apenas tornou mais urgente: quem não governa a própria mente será inevitavelmente governado por alguma coisa. Antigamente, essa coisa poderia ser o medo, a ambição, a vaidade, a raiva, a aprovação social. Hoje, além de tudo isso, existe uma máquina extraordinariamente sofisticada dedicada a competir pela nossa atenção durante praticamente todas as horas em que estamos acordados. Por isso, dominar a própria atenção talvez seja uma das formas mais elementares de soberania. Não a soberania sobre os outros, mas a soberania sobre si mesmo. Imagine, então, uma pessoa que consegue permanecer em silêncio sem imediatamente procurar um estímulo. Que consegue ler sem interromper a leitura a cada poucos minutos. Que consegue conversar sem olhar para o telefone. Que consegue ouvir uma opinião contrária sem imediatamente reagir. Que consegue permanecer diante de uma ideia difícil sem procurar uma distração. Que consegue decidir conscientemente: isso merece a minha atenção. Ou isso não merece. Essa pessoa possui algo extremamente raro. Ela possui uma espécie de autonomia cognitiva. E talvez, em um mundo saturado de estímulos, isso se torne uma das formas mais preciosas de riqueza. Porque no fim existe uma verdade que nenhum algoritmo consegue alterar: você pode recuperar dinheiro. Pode reconstruir uma carreira. Pode substituir objetos. Pode refazer planos. Mas existe uma coisa que não pode ser recomposta depois de consumida: o tempo da sua existência. E a atenção é a maneira pela qual esse tempo se transforma em experiência. Aquilo para o qual você olha durante horas. Aquilo sobre o qual pensa. Aquilo que desperta sua emoção. Aquilo que ocupa repetidamente sua consciência. Tudo isso participa, silenciosamente, da construção da pessoa que você se torna. Portanto, talvez a pergunta mais importante do nosso tempo não seja: quanto dinheiro você possui? Mas, quem possui a sua atenção? Porque onde está a sua atenção? Está uma parte da sua vida. E onde está a sua vida? Está o seu poder. Talvez seja por isso que proteger a própria atenção não seja simplesmente uma questão de produtividade. É uma questão de liberdade. É uma questão de identidade. É uma questão de soberania. E, no limite, é uma questão de quem está escrevendo a história da sua própria consciência.